Olá, sou Prof. Glória Moura Alves, professora de língua portuguesa. Estamos aqui para mais uma redação analisada. Essa redação é aos moldes do CESP, específica para o edital MPU 2015. O tema é bastante recorrente em provas objetivas e discursivas, é acerca da elaboração de proposta orçamentária. É isso aí. A prova web, um novo conceito em aulas de redação. Veja, é necessário se abraçar o edital. Quando você vai fazer um concurso, a primeira coisa a se fazer é abraçar o edital, estudar o edital, entendendo cada detalhe. Nesse edital, MPU 2015, o CESP é a banca examinadora. O CESP tem sempre o mesmo jeito de exigência quanto à proposta discursiva. A nota de conteúdo é uma primeira exigência que você precisa conhecer. Existe a nota de apresentação, que é no máximo dos 40 pontos totais desse edital, representa no máximo 2 pontos. Ela vai variar ali entre 0,5 e 2 pontos. E você tem, dentro dessa nota de conteúdo, estruturação e o próprio conteúdo. Então, vamos já entender o que o CESP trabalha, como que o CESP vai exigir isso de você. O examinador entende que estruturação e conteúdo são notas em conjunto. A nota de estruturação e conteúdo chegam até 99% do total, ou seja, a apresentação recebe uma pequeníssima parte dessa nota. A apresentação vai equivaler ali a 0,5, no máximo até 2 pontos. Como cada ponto é precioso, e lembrando que a gente objetiva a nota máxima, então é importante que a gente trabalhe sim com a apresentação, boa apresentação, mas principalmente que nós nos dediquemos à estruturação e conteúdo. Então, dica importante é ler com atenção a proposta da prova. Ela vai conter tema central, textos motivadores e, na maioria das vezes, o CESP estabelece 2, 3 ou até mais quesitos. Esses quesitos são o máximo, eles são muito inteligentes. Eles representam já para você o roteiro da sua redação. Então, a minha sugestão é que você siga à risca esse roteiro estabelecido pela banca examinadora na prova. Tente organizar, estruturar o seu texto assim, cada quesito em um único parágrafo específico, pois isso vai gerar clareza. Por último, mostre mesmo todo o conteúdo que você tem. Últimas dicas em relação a esse edital é a respeito de número de linhas. Esse edital oferece 30 linhas para você. Então, entendendo, nós temos cada linha como um presente, pois é a chance de você chegar ao gabarito do examinador, ou seja, de você chegar àquela resposta que é a resposta que o examinador espera de você. Então, a minha sugestão é de fato que você siga essas 30 linhas. O CESP ele traz também uma nota final de prova discursiva. Essa nota final é dada pela nota de conteúdo menos o número de erros dividido pelo total de linhas. Vamos agora analisar mesmo o estudo da proposta. Essa proposta, ela traz um tema bastante abrangente. Daí, ela vai exigir de você o máximo de informações importantes, relevantes, de maneira bem organizada. O tema dessa prova é elaboração de proposta orçamentária, processo de elaboração da proposta orçamentária. Diante disso, veja que inteligente, o examinador já estabelece a lógica que espera em sua redação. Primeiro, é necessário, dentro do tema, processo de elaboração da proposta orçamentária, usar um parágrafo inteiro para abordar totalmente o quesito 1. Segundo, analisar em um outro parágrafo o segundo quesito, sobre a LDO. E no terceiro parágrafo, analisar o terceiro quesito sobre a LOA. E é isso que essa redação faz de maneira bem perfeita, bem interessante.
Então, já analisando essa redação, vendo o geralzão dessa redação, nós percebemos que ela sim recebe 2 pontos do total de 2 pontos que nós estabelecemos aqui para a nota de apresentação. Quanto à apresentação, o que a gente pode perceber é que, quanto ao gênero, o texto ele é excelente texto dissertativo, porque existe uma paragrafação perfeita entre introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e conclusão. As margens são bem marcadas, tanto a margem direita quanto a margem esquerda, e a legibilidade é muito boa. Por isso, nós temos 2 pontos do total de 2 pontos para a apresentação. Um outro tópico a começarmos a analisar é parágrafo por parágrafo. Então, nós temos aqui o estudo da introdução. O conteúdo dessa introdução ele é muito bom, pois trabalha o processo de elaboração da proposta orçamentária. Excelente e direto ao ponto, excelente ao final ali da introdução, relacionar todos os quesitos, os 3 quesitos exigidos na proposta, o PPA, a LDO e a LOA. Tem apenas um único detalhe: essas informações elas não vieram com clareza devido aos graves erros de coesão textual, principalmente os erros gramaticais 2, 3 e 4. Então, vejamos, quanto aos erros gramaticais, nós temos o primeiro erro, é um erro simples, bobo, de ortografia, é a palavra discussão, como que a grafia da palavra discussão. O segundo erro, ele já começa a ser um erro de coesão, ele é quebra inadequada de período. Veja que existe continuidade da ideia, porém o período ele foi quebrado. Ali onde foi colocado um onde, não deveria haver esse ponto final. Na verdade, mais para frente a gente vai analisar até uma outra proposta que é refazer todo esse final do texto, ok? Então, esse onde, ele não era para estar aqui. No lugar desse onde, nós deveríamos colocar um que, por exemplo. E no lugar desse último pronome, o los, ele também não deveria estar aqui, a gente poderia simplesmente retirá-lo. Essa seria uma primeira sugestão de correção. No entanto, essa sugestão ela ainda não gera muita clareza. O ideal seria mesmo refazer todo esse final do texto. E como poderia ser refeito? Vamos ler aqui só um bocadinho. O texto vem aqui, ó. Nele existem princípios básicos que devem ser seguidos para definição e controle dos orçamentos públicos. Ponto. Vamos manter então esse ponto, mas vamos tirar esse onde. Ponto. Aí nós temos, estes princípios são definidos pela Constituição Federal, e aí você mantém o restante do texto. Esses princípios serão definidos, enfim, esses princípios, a Constituição Federal irão defini-los ou definirão, mas aí a gente remonta a palavra princípios para que fique mais claro o texto, ok? Então é essa a sugestão para a introdução. Mas veja, o conteúdo ele é muito bom. Apesar de não haver tanta clareza na estruturação desse parágrafo, o conteúdo ele foi muito bem escolhido, tá? Houve boa seleção de ideias. Isso aqui não vai afetar a nota do conteúdo. Perfeito. Continuemos. Agora o próximo passo é fazermos a análise do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Cada quesito vale o restante da pontuação da nota de conteúdo. Você está lembrado que nós conseguimos 2 pontos do total de 2 pontos da nota de apresentação. Então aqui o examinador em geral vai trabalhar dessa forma. Ele separa 1 ou mais 2 ou mais pontos para a apresentação e o todo, o restante da nota é separada para os outros quesitos.
O examinador, ele divide esses pontos pelos quesitos que ele trabalha. Aqui ele trabalhou 3 quesitos, nós temos 2 pontos para apresentação, então nós teremos 38 pontos divididos pelos quesitos. Eu resolvi trabalhar dessa forma. Para o quesito 1 eu separei 10 pontos, para o quesito 2 eu separei 13 pontos e para o quesito 3 eu separei 15 pontos máximos para cada um desses quesitos. Então, quesito 1, 10 pontos máximos, quesito 2, 13 pontos máximos, quesito 3, 15 pontos máximos. Essa redação ela é muito bem elaborada. O primeiro parágrafo do desenvolvimento ele já responde totalmente ao quesito 1 sobre o PPA. Ele responde com abrangência, ele responde com correção e vamos admitir sim o ganho da nota máxima aqui, ou seja, 10 de um total de 10 pontos. Uma única citação que eu gostaria de trabalhar é a respeito da importância de nós estudarmos o nosso material também pelas informações contidas nos sites oficiais do governo e tentar basear a nossa resposta nessas informações de lá. Dessa maneira, caso, por exemplo, o examinador dê a você uma nota menor para aquele quesito e a sua resposta estiver baseada nas informações oficiais do site, aí nós podemos entrar com recurso mostrando que você fundamentou a sua resposta, demonstrando por intermédio ali do site a fundamentação da sua resposta. Ou então fundamente a sua resposta em alguns livros e autores importantes sobre orçamento, né? Sobre essa proposta de orçamento. Então é isso, fica a dica. Quanto ao erro, nós só temos 5 erros. Aqui nós só temos um erro, que é o erro 5. Na verdade, é um erro bobo, que é de artigo duplicado. Então, o único detalhe seria apenas uma revisão gramatical. E verificando esse duplo A, percebido esse erro, bastaria passar um traço na palavra duplicada e pronto, a gente não teria esse problema desse erro gramatical. A gente não teria um desconto desse ponto. Quanto ao segundo parágrafo do desenvolvimento, já falando em revisão gramatical, note como ela se faz necessária. Nesse parágrafo, nós temos mais 3 erros e todos esses 3 erros por pura falta de atenção. O erro 6, ele é falta de atenção em relação à concordância básica. As leis pressupõem. Então, sujeito no plural, verbo no plural. É concordância básica. Esse aqui foi erro de falta de atenção. O erro 7 é que não dá para visualizar bem o acento aqui. Então, toma muito cuidado com essas bobagens, porque o examinador, quando ele é chato, ele chega a descontar sim o ponto. Quanto ao erro 8, é de letra minúscula em tudo ou de letra maiúscula em tudo aqui, ó, em agências de desenvolvimento. Então, você viu que você começou aqui com agência maiúscula e desenvolvimento minúsculo. Então, ou coloca tudo com letra minúscula ou coloca tudo com letra maiúscula. Ok. Quanto ao conteúdo desse segundo parágrafo, ele responde muito bem ao quesito 2, responde de maneira bem abrangente quanto à LDO. Então, nós vamos considerar também aqui nota máxima, 13 de 13. Eu coloquei em setas amarelas e eu destaquei aqui todas as informações preciosas, por isso que abrangentes. Então, essas setas amarelas, elas estão aí demonstrando a boa seleção de conteúdo. Perfeito. Quanto ao terceiro parágrafo de desenvolvimento. O terceiro parágrafo, ele é claro, objetivo, com abrangência de informações sobre a LOA. De novo, em setas amarelas, eu destaquei as diversas informações
e boas informações, informações relevantes dentro desse texto, dentro desse parágrafo. Por isso, ele também recebe nota máxima, 15 de 15, tá? Muito bom o conteúdo. Agora, quanto aos erros gramaticais, nós temos aqui erro 9. O adjunto adverbial deslocado, ele recebe vírgula obrigatória. Então, aqui, nos termos das leis citadas, vírgula obrigatória. Aí prossegue o texto. Então, adjunto adverbial deslocado, lembre-se, vírgula obrigatória. Erro 10, ele já foi cometido lá atrás. Então, cuidado, faça bem a marcação dos acentos nesse será. Erro 11, ele já chega a ser um erro grave, porque ele acarreta uma falta de paralelismo. Então, nós temos o Plano Plurianual, o PPA, e a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, faltou aqui esse A, esse artigo A. O erro 12, ele também é um erro que pode provocar uma sensação ruim no examinador, porque, na verdade, é uma seleção inadequada de vocábulo. No lugar de compreenderá, você poderia ter colocado haverá os orçamentos. Então, nessa lei, nela haverá os orçamentos, blá, 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 blá. Então, cuidado, tire esse compreenderá e use o haverá. Ótimo. Apenas como provocação, eu trago aqui o site do Ministério do Planejamento, que aborda a relação existente entre o PPA, a LDO e a LOA. Depois, com calma, você dê uma lida nesse complemento de estudo. Ele é apenas como provocação. Nosso parágrafo final, nosso parágrafo de conclusão, ele também é um excelente parágrafo, porque ele garante o caráter argumentativo da dissertação. Ele possui apenas 2 errinhos gramaticais. O erro 13 é de adjunto adverbial deslocado novamente, a gente já viu. Adjunto adverbial deslocado recebe necessariamente essa vírgula ela é obrigatória. Então, nós teremos, desse modo, vírgula. Aí vem o adjunto adverbial deslocado para o meio do texto. Por meio das propostas orçamentárias, vírgula, o governo, e o texto continua. Então, essas vírgulas aqui, elas são obrigatórias, porque o adjunto adverbial ele veio no meio. Erro 14, marque a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Aqui no concluídas, não deu para perceber se esse C é maiúsculo, minúsculo, na verdade ele veio como maiúsculo, não deveria ser. Enfim, cuidado com essa marcação de maiúscula e de minúsculas. Item 11, na verdade, é para a gente perceber os pontos positivos dessa redação, fazendo uma reflexão. É um texto abrangente, é um texto bem elaborado, com organização textual, com clareza, com extrema objetividade e concisão, com ênfase naquilo que deve ser trabalhado, com hierarquização das ideias. Muito bom. Outro ponto a ser trabalhado é o que deve permanecer de bom nesse tipo de proposta. Permanecer com um texto abrangente e relevante. O interessante é quanto mais informação, melhor. Inclusive, quanto mais fundamentação, melhor. Ao se abordar ali a Constituição Federal, no início da redação, deveria ter citado, inclusive, o artigo 165, que vai abordar justamente a criação do PPA e da LDO. Então, veja, pontos muito positivos e que devem permanecer nesse tipo de proposta e em várias outras propostas que nós encontramos por aqui. Clareza, progressividade, simplicidade, exatidão, abrangência, organização. Nota de conteúdo. Apresentação, nós temos o total, 2 pontos. Quesitos 1, 2 e 3, também nós temos o total de pontos. Então, nota de conteúdo, nós temos nota máxima. Mas calma aí, que a sua nota final ainda não é essa.
você está lembrada? A gente precisa trabalhar com aquela fórmula do CESP. E a fórmula do MPU de 2015 é: nota da prova discursiva é igual a nota de conteúdo menos o número de erros dividido pelo total de linhas. Aqui, por falta de revisão gramatical, nós tivemos 14 erros gramaticais nas 30 linhas. Mas mesmo assim, veja bem, nós conseguimos 98,82% da nota. Essa nota total da prova discursiva ficou em 39,53 de 40. Excelente, muito bom. Parabéns. Então é isso. A prova web projeta nota máxima nas discursivas. Algo a ser considerado é que no A Prova Web a gente faz todo o processo com você. Inicia na preparação e vai até o final, quando você recebe o espelho da prova e a nota prévia da sua prova. A primeira nota. Então, diante disso, eu queria oferecer para você, caso seja necessário, uma análise prévia de seu recurso. Essa análise prévia, ela é totalmente gratuita no nosso site, e a gente vai observar ali se existe a necessidade de recurso, se existe a viabilidade de recurso, se houver essa viabilidade em relação a quê. Se for só em relação à gramática, por exemplo, se o examinador apontou ali um erro de gramática e naquele momento, naquela linha não existe aquele erro, a gente entra com um recurso que nós chamamos numa prova web de recurso parcial. É o recurso parcial, recurso de gramática. Outro recurso bastante importante, quando a gente analisa previamente esse recurso, esse texto, e percebe a necessidade de gramática e de conteúdo, ou só de conteúdo, nós chamamos isso de recurso total. Então, acho que vale bastante a pena, assim que você receber a sua primeira nota da prova discursiva, você enviar a nota da prova com o espelho, com a redação e a proposta da prova, para que nós façamos a análise prévia do seu recurso. Então, entre em contato conosco, www.aprovaweb.com.br, ok? Sempre juntos, rumo à aprovação. É isso, um grande abraço. Nessa chuvinha de março, terminamos mais uma nota máxima específica aqui para o MPU 2015.